Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín Muito boa tarde, e a uma todos os saudação ao ministros, missionário Miguel Bermudes hermanos Marim, e irmãs que estão a conectados todos os através do ministros, satélite Amazonas irmãos e irmãs que e estão do conectados satélite através do satélite Amazonas Eutelsat 8 e o pelos satélite diferentes Eutelsat países. 8 nos Hoje, diferentes viernes países. 7 de Hoje, março deste ano sexta-feira, 2025. 7 de março Teremos deste como ano tema 2025. umas palavras que ele nos Temos falou como tema umas palavras que ele em nos falou la atividade de fim de ano de na atividade de fim de ano de em 2013, los terrenos de la Gran nos Carpa terrenos da Catedral. Grande Carpa E Catedral. leemos uma escritura E vamos ler uma escritura en el Evangelio según San Mateo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, no capítulo 17, verso 1 en adelante, donde nos dice: versículo 1 em diante, onde nos diz: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a 6 dias Jacobo y a depois, Juan su tomou hermano, Jesus consigo y a los Pedro llevó e a aparte Tiago e a un João, seu monte irmão, alto, e os y se conduziu em transfiguró particular delante a um de alto ellos, monte. y E resplandeciendo su transfigurou-se rostro como diante el sol, deles, e o seu y sus rosto vestidos se resplandeceu como o hicieron sol, blancos e como as la suas luz. vestes se tornaram Y he brancas como a aquí les luz. aparecieron Moisés y Elías hablando con E él. eis que lhes apareceram Entonces Pedro Moisés e dijo a Elias Jesús: falando com ele. Señor, E bueno es Pedro, para tomando a nosotros palavra, que disse a estemos Jesus: aquí. Si Senhor, quieres, bom é hagamos estarmos aquí 3 aqui. enramadas, Se queres, una para façamos ti, aqui 3 otra para tabernáculos, Moisés y um otra para para ti, Elías. um para Moisés e Mientras outro para él Elias. aún hablaba, una E nube de estando luz ele los ainda a cubrió. falar, eis que uma Y nuvem aquí luminosa una os voz cobriu, desde la nube que e da decía: nuvem saiu uma voz que Este es mi dizia: Hijo amado, Este é meu en filho quien amado, tengo em complacencia. quem me A comprazo él morar. oíd. A ele Al ouvi. oír esto, los discípulos se postraron E os sobre seus sus discípulos, rostros ouvindo y isso, tuvieron caíram gran sobre temor. seu rosto e tiveram Entonces Jesús grande, se acercó grande y los medo. tocó E y dijo: aproximou-se Jesus, tocou-lhes Levantaos e disse: y no temáis. Levantai-vos e não Y não alzando tenhais ellos medo. los ojos, a nadie vieron sino a Jesús E, solo. levantando eles os Cuando olhos, não viram descendieron del senão monte, só a Jesus. Jesús les E mandó descendo eles do diciendo: monte, No lhes digáis ordenou a Jesus, nadie la dizendo: A visión ninguém conteis a hasta que visão, el Hijo del até Hombre que o Filho do Homem de los seja muertos. ressuscitado dos mortos. Pueden tomar asiento Podem si tienen assentar, la bondad. se têm a bondade. Podem assentar, por favor. En el mensaje Pastores ungidos con el Espíritu Santo en el Na día mensagem postrero, Pastores Ungidos com o que Espírito fue Santo no predicado último el 7 de dia, julio que foi del pregado 7 de 2009 julho de en 2009 Quito, Ecuador, em Quito, Equador, nos dice el Dr. William o Soto Dr. Santiago: William Soto Santiago diz hubo, assim: hay y habrá intervención Houve aí divina e por haverá medio de los intervenção divina arcángeles Gabriel y por Miguel meio dos y arcanjos demás Gabriel e ángeles Miguel o e arcángeles demais que anjos Dios ou tiene en su arcanjos reino. que Deus tem no Y seu por reino. eso es que hay bendición E para por los isso que tem creyentes en el bênçãos Dios para de os crentes Abraham, no Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob. de Isaac e Y de por eso Jacó. es que hubo, hay E y por habrá isso que siempre houve, ungidos, há e ministros, haverá pastores ungidos, ungidos con el Espíritu ministros, Santo. pastores ungidos com o Los Espírito hubo, Santo. los hay y los habrá. Ou os Y teve, pastores ungidos os con el tem e Espíritu Santo haverá. en el día postrero, Pastores ungidos los com o habrá. Espírito Santo no último Ungidos dia por la haverão. palabra, el Ungidos com a verbo, palavra, o la verbo, palabra, a para ser palavra, instrumentos de Dios para por serem medio de las instrumento de ovejas Deus del por Señor, meio das ovelhas tratándolas do con Senhor, amor, con cariño, con tratando-as com amor, respeto com carinho e y com teniéndole respeito, siempre el alimento e tendo a espiritual. elas sempre o alimento Ahora miren, espiritual. Agora vejam, en el mensaje, el cual na mensagem tenemos el extracto que temos o extrato en el libro de citas, no livro de Citas, en donde nuestro hermano Branham nos habla onde nosso irmão Branham nos fala de que Dios siempre obra por de que medio Deus sempre de un instrumento. opera, trabalha através de um instrumento, El cual es un extracto que é um extrato aquí del mensaje aqui da derecho mensagem es el camino. En la página Reto é o 26 del caminho, libro na de página citas, 26 do livro de Citas, 220, parágrafo en ese 220. extracto de ese mensaje No nos dice: extrato desta en mensagem todas diz las assim: edades, em todas en as todos los eras, tiempos, em todos os Dios tempos, siempre ha morado Deus en el sempre hombre. morou no homem. El hombre es el agente de Dios. O homem é En cada generación um agente habla a de su Deus, gente um por oficial de labios Deus. E a humanos. cada tempo Él fala a seu siempre povo por lábios escoge a humanos. alguien Ele o sempre algo escolhe alguém que él puede ou algo usar. que Ahí a la ele possa izquierda usar. dibuja una estrella de David. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. En el verso
en la página 26 E na página 26 do parágrafo 220, do lado esquerdo, aí desenhou uma pedra angular. Y arriba escribe, Dios E em cima escreveu: siempre ha usado a un hombre Deus sempre usou um como homem su agente. como o seu agente. Dios siempre ha usado a un hombre Deus sempre usou um homem como su agente. como seu agente. Y también nos dice en la página 118 Nos diz na página párrafo 118 também, 10:45, parágrafo del libro 10:45 de citas. do livro de Este es un Citas. extracto del mensaje, los dones de Dios Esse é hallan siempre su o lugar. extrato da mensagem. Os dons de Dice, Deus sempre Dios encontram no seu hace lugar. nada Diz assim: afuera del hombre. Deus não faz nada Todo fora el do homem. tiempo trabaja por medio O del tempo hombre, todo porque trabalha él tiene através que do usar homem, al hombre porque ele tem que usar para o homem exponer su atributo de Salvador. para Y manifestar siendo seu que atributo de tiene que hacer Salvador. esto, voltea a su E sendo que alrededor tem y que hace fazer al isso, hombre su vira socio. à sua volta e torna Y o no homem o hace seu sócio. nada él, sino por E medio ele não del faz hombre. nada senão através do homem. Escribe arriba, Dios hace todo a Em través cima del ele profeta, escreveu: Deus faz que tudo es su socio. através do profeta, que é seu sócio. Dios hace todo a través del profeta, Deus faz que tudo es através su socio. de profeta, que é seu sócio. Y pasamos a la página Vamos passar à página 43 del libro de citas. 43 do livro de Citas. Ahora recuerden que él nos Agora habló recordem que ele nos falou en el libro de las edades, no livro esta das página eras, 43 nesta página del libro de 43 citas, do livro de Citas, extracto 349, extrato es una porción 349, del libro que é uma de las porção do edades, livro das eras, mensaje de la edad de Éfeso, mensagem da era de Éfeso. y él nos dice, antes de leer esa página, esse párrafo Antes de ler esse parágrafo 349 da página 43, vamos à página 265 do livro das eras. Diz assim: Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Agora, vean ustedes Agora vocês vejam. também aqui em la página, vamos a ver aqui, Vamos ver aqui na página página 169, página 169. nos diz assim: em cada era temos exatamente a mesma em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz divulga por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, desde já, todos aqueles que saem nem sempre compreendem o quão necessário é dizer somente o que o mensageiro tem dito. Aí, do lado direito, ele desenhou uma pedra angular e as eras, e número do 1 ao 7 até a sétima, e na pedra angular escreveu 8. Recordem que Paulo advertiu as pessoas a que falassem somente o que ele disse. Que saiu de vós a palavra de Deus, ou somente a vós chegou? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, do 36 a 37. Acrescentam aqui, acrescentam lá, tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz, a qual é a voz de Deus, ou seja, a voz de Deus por meio desse mensageiro de cada era e de cada dispensação.
Mas vocês vejam que também, além do mensageiro ungido por Deus em cada era ou em cada dispensação, Deus tem maravilhosos colaboradores, ministros maravilhosos, pastores que divulgam essa mensagem, esse avivamento desse tempo. Agora, é importante falar exatamente o que esse mensageiro tem trazido da parte de Deus. Portanto, nesse tempo final, isso se cumpre plenamente, porque a terceira etapa é o falar a palavra, é o ensinamento dos trovões sob capa. Portanto, é um tempo que mais tem que ter cuidado do que está sendo realizado em nossa era e nossa dispensação. Ou seja, que assim como tive o ministério de fita, que ele escreveu o ministério de fita no tempo do nosso irmão Branham, e ele recalcou, digam ou falem o que as fitas falam, não acrescente e nem tire, porque aí está contido todo o programa que ele estaria realizando nesta nova era e essa nova dispensação. Igualmente no tempo que nos trouxe as boas novas, as notícias da parte de Deus à sua igreja, através do mensageiro que esteve no meio da sua igreja, nos trazendo o mesmo que, no tempo da primeira vinda do Senhor, trouxe a Virgem Maria. Ou seja, o Dr. William Soto Santiago, quando nos falou em sua mensagem, ficou gravado em fitas, ficou escrito, e ele repetiu o mesmo que o irmão Branham disse: falem o que as fitas falam, não acrescentem nem tiram. Por quê? Porque na mensagem que eles trouxeram, estava mostrando o que seria esse tempo final, o que seria o cumprimento do sétimo selo, o que seria o anjo diferente dos demais em carne humana, no meio do povo, cumprindo as profecias correspondentes à visão da capa, a terceira etapa, onde Deus estaria trazendo a fé do rapto. Agora, continua dizendo, Paulo os advertiu que falasse o que ele disse, como Pedro também fez. Ele os advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra que tinha sido dada por revelação. E se tinha algo que tinha que ser corrigido, o mensageiro corrigiria. E o próximo mensageiro poderá trazer mais luz. E o outro que vem depois que Deus leve esse mensageiro que já falou certa revelação para certo tema em específico, o outro mensageiro traz mais luz, ou seja, aumenta a profecia, traz mais luz de certos temas em específico ou de tudo que esse mensageiro anterior trouxe. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e depois falar o que foi dado a eles para as igrejas. Agora vejam na cita que íamos ler ali, da página 43 do parágrafo 349, diz assim: cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu me uno à igreja e sou tão bom como qualquer um. Isso é o que esse avivamento produz. É o que cada avivamento produz. Aí em cima escreveu: cada avivamento produz gêmeos, Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Eu vou ler novamente o que ele escreveu aí. Cada avivamento produziu gêmeos, Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Embaixo deste parágrafo 349 escreveu, embaixo, Cristo, o anticristo, e veja no parágrafo 350 da página 43 do livro de Citas, diz assim:
Cada igreja tem os seus formais e cada igreja tem os seus espirituais. Esses são os gêmeos que aparecem em cada avivamento e vivem em cada igreja. Começaram nesta era e terminam nesta era. E por fim, os formais alcançaram a era de Tiatira e Lutero os tirou novamente. Agora estão entrando novamente, outra vez. Podem vir essa religião formal? Não tem diferença nisso. E o catolicismo? Tudo é a mesma coisa. Toda organização está cortada ali dentro. Deus nunca organizou sua igreja. É exatamente o que tratavam de fazer aqui. E agora observa se não está bem. Somente ensinando que maldita está a organização. Era estranho a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. Aí em cima escreveu, desde o parágrafo 350, escreveu: os avivamentos trouxeram gêmeos. Cristo não organizou sua igreja. Os avivamentos trouxeram gêmeos. Cristo não organizou sua igreja. E no livro Os Selos, na página 352, vamos ter aqui também esse outro livro. Que ele também nos escreveu, nessa página 352, que nos fala disto que estamos falando. Vejam aqui, diz assim: eu quero que observe isso. No mesmo tempo, quando Caim chegou à terra, Abel também chegou. Quando Jesus apareceu, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo, quando o Espírito Santo foi derramado, também foi derramado o Espírito do Anticristo. Nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o Anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que no tempo, quando o Anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E aí ele escreveu, com Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Aí ele escreveu, nos transformar. Nesse outro, ele escreveu, transformar, adotar-nos. Ele escreveu aqui nesse outro. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre seguem em paralelo Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, e Judas e Jesus, e etc. Agora vejam que isso aconteceu no tempo de Moisés, que foi o mensageiro dispensacional e é um das duas oliveiras. É o ministério de Moisés repetindo-se neste tempo final. Agora veja o que aconteceu lá, porque vocês vejam que isso não é que isso aconteceu somente naqueles momentos onde ele menciona aqui, no tempo de Abel, lá no tempo de Abel e Caim, e no tempo de Jacó, no tempo de Davi, no tempo de Jesus. Mas vamos ao tempo de Moisés e vejam, no capítulo 16 de Números diz assim, versículo 1 diz, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Natã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelec, dos filhos de Rubens, tomaram pessoas e se levantaram contra Moisés com 250 varões dos filhos de Israel, príncipe da congregação do conselho, homens de nome, não eram qualquer pessoas, eram pessoas importantes no meio do povo.
Vejam, pegaram 250 homens de todo esse grupo de gente que tinha ali. E se juntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta de vós, porque toda a congregação, todos eles são santos e Jeová está no meio deles. Por que vós levantais sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés se prostrou sobre seu rosto e falou a Corá e a todos os seus seguidores, dizendo: amanhã o Senhor mostrará quem são os seus e quem são santos, e fará que se aproxime dele. Aquele que ele escolher, ele aproximará de si. E desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Fazei isto: pegai os incensários, Corá e todos os seus seguidores, e colocai fogo neles, e colocai neles incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Baste-vos, filho de Levi. Agora vocês vejam que ali foi um desafio, porque assim como os filhos de Arão entraram com fogo estranho perante o Senhor no lugar santíssimo e morreram, e aqui Moisés está pondo eles na mesma posição, e eles com esse incenso, esses incensários, cada um deles ia demonstrar ao povo quem seria aceito diante de Deus e quem estava errado. Agora veja o importante que é essa parte do incenso, que vamos ver um pouquinho mais adiante ali, aonde nos leva ao Apocalipse 8. Agora vejam. E disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, andai também procurais o sacerdócio? Ainda também procura o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmureis contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, não iremos lá. Viram? Desobedientes também. Vejam que tinham saído de lá e tinham visto todas aquelas maravilhas, mas na verdade por dentro não eram crentes em nada, não seguiam Moisés em nada, com tudo que Deus fez. Mas veja, sempre chega um momento de prova, onde vem a luz tudo que está no coração. Saiu tudo. Lá no caminho se revelaram, porque vocês vejam que eram tempos de provas. E os tempos de provas são muito importantes, porque aí sempre é efetuada uma separação para que os filhos de Deus obtenham as bênçãos. Aconteceu no tempo de Abraão, quando Deus disse: separa-te. E no fim do tempo, sabemos que também ia chegar um tempo que ia acontecer uma separação, onde Deus estaria enviando os ministérios de Moisés e Elias, os anjos ceifeiros, para fazer esse trabalho, uma separação. Agora continua dizendo: porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes neste deserto, senão que também totalmente te assenhoriais de nós? Aí estão repreendendo Moisés também, pela forma que ele está fazendo tudo, e aí também já estão tratando de se fazerem líderes também. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos, vinhas e herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos.
Agora veja, se tivesse sido rápido o entrar à terra prometida com Moisés, que sabemos que foi Josué o que os introduziu, o que aqui nessa Bíblia ele nos disse, em Josué capítulo 3, no versículo 7, ele disse: então o Senhor disse a Josué: desde esse dia começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. No versículo 7, desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E em cima escreveu Zacarias 3, Apocalipse 11, do 3 ao 7, 7, versículo 2. E em cima de Moisés escreveu aí, primeiro Moisés. E onde fala, assim estarei contigo, ele escreveu Josué é igual e segundo Moisés. Ou seja, aí ele coloca Josué com esse ministério dispensacional, porque é um mensageiro dispensacional que introduz o povo à terra prometida. Lá foi a terra prometida como terra, a terra prometida como corpo teofânico foi um mensageiro dispensacional, o qual foi Jesus, viram? Um mensageiro dispensacional. E para os introduzir à terra prometida do novo corpo eterno e glorificado, requer um mensageiro dispensacional, o qual é o Espírito Santo, o último mensageiro que está representado em Josué, o mensageiro final, o Benjamim dos profetas. Agora vejam aqui, continua dizendo, no versículo 15. Então vejam, ali eles estavam questionando a Moisés, veja, nos tiraste de lá e nos prometeste que ia nos colocar em uma terra que fluía leite e mel, e veja onde estamos. Se eles tivessem entrado na terra prometida ali, naqueles 30, 40 dias ou 50 dias, porque era um tempo, é um espaço curto, o trajeto era curto, o trecho era perto, se não fossem por todos aqueles caminhos, porque vejam, tudo tinha um propósito. Porque se os tivesse introduzido diretamente em pouco tempo, em curto tempo, então todos eles teriam recebido as bênçãos daquela terra prometida quando eles não mereciam. Não eram pessoas para receber a terra prometida e obter os frutos da terra prometida. E assim também nesse tempo final. Deus teve um período de tempo sobrante em que nem todos que saíram vão receber os frutos da terra prometida como o novo corpo. Porque se tivesse sido rápido, teria tido muitos que agora, vocês vejam, que agora se levantaram contra o que Deus prometeu do cumprimento da visão da capa, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e outros até se retiraram de tudo. Agora vejam, tudo tem um propósito no programa divino. No versículo 15 continua dizendo, então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, ali escreveu, Moisés irou, e era o mais manso. Não atentes para a sua oferta, nem só um jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Porque vocês vejam a obra que Deus estava realizando através de Moisés, não dependia de Datã, nem Corá e nem Abirã, não precisava deles para nada, e não pegava nada deles, e não necessitava nada deles para Deus realizar a obra através de Moisés. E também não exigia que fizesse algo a favor da obra que Moisés estava realizando, ou seja, não faziam falta, ou seja, para acúmulo. Depois Moisés disse a Corá, tu e toda sua congregação, tu e toda tua congregação ponde perante o Senhor, tu e eles e Arão pela manhã, e tomai cada um o seu incensário, e nele ponde incenso, e trazei cada um ao seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Aí ele escreveu 250, tu também.
e Arão, cada um com o seu incensário. E tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como no momento. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Viu? Uma separação, porque o juízo divino ia cair sobre eles e sobre todos os que os seguiam. Viram? Primeiro teve uma advertência, houve uma advertência antes do juízo. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Viram? Não pode ser parte de nada desses movimentos assim, para que não recebam também a sua aguinha aí. É melhor deixar isso quieto e não tocar em nenhuma coisa ímpia que esteja contra a palavra de Deus e a obra de Deus correspondente ao nosso tempo. E se levantaram, pois, e se apartaram da tenda de Corá, Datã e Abirão e ao redor. E levantou Datã, Corá e Abirão, puseram-se a porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que do meu coração não procedem. Aí desenhou uma estrela de Davi. E nesse tempo, o instrumento que Deus está usando para realizar e cumprir todo o seu programa correspondente a esse tempo final, para dar a fé do rapto aos escolhidos, eles vão conhecer o mundo, os perdidos, os 144 mil, as fátuas e a noiva, vão conhecer nesse tempo final, quando todas as coisas forem realizadas, vão conhecer que eu não fiz da minha própria vontade tudo que Ele me mandou fazer, a realizar. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E isso é o que irão ver quando virem o juízo divino cair. Vão dizer: não se supõe que haveria um rapto, não se supõe que haveria uma transformação, uma ressurreição. O que aconteceu? Vejam aí, vão perceber que tudo foi feito conforme a vontade do Senhor. Esse instrumento fez conforme a vontade do Senhor e era certo o que dizia. Então aí vão se encontrar vivos dentro da quinta dimensão, que é a grande tribulação que se abrirá completamente na terra. Então veja o que foi mostrado lá com Datã, Abirão e Corá, é o que vai acontecer com essas pessoas nesse tempo final. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, vejam, é um tempo em que termina o trabalho. Ninguém podia tocar a Moisés até que ele realizasse essa obra. Está no livro de Citas, tem um extrato que o irmão Branham menciona. Ninguém podia tocar a Moisés e ninguém poderá tocar o Apocalipse 11 até que termine sua obra. Agora, quando tudo terminar, aí será realizado certas coisas no programa divino e aí estarão vendo e reconhecendo que verdadeiramente era a vontade do Senhor, a perfeita vontade do Senhor, que estava sendo
realizada, cumprida no meio do povo de Deus. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todas suas fazendas. E eles e tudo que era seus desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiram ao clamor deles, porque diziam, para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Ele escreveu 250. Agora vejam que aí também esses outros líderes se foram, os quais tinham se reunido por Datã, Abirão e Corá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Contra os daqueles que pecaram contra sua alma. Pecaram contra o quê? Sua alma. E deles façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou o incensário de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar. Aí desenhou uma estrela de Davi, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés, para que ninguém se aproximasse, porque ele tinha falado, ele tinha dito a Arão, quando disse a ele, não entre o tempo todo. E mais ainda como os filhos de Arão fizeram com fogo estranho. Agora, aqui aconteceu o mesmo. E o que aconteceu? O que isso produziu? Produziu morte também. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. E então sempre se levanta também pessoa questionando o que Deus está realizando. Mas vejam o que aconteceu com aqueles murmuradores. E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, viram? Esse já é outro grupo. Aí já não estava Datã, Abirão e Corá, mas ainda restavam. Vejam que sempre chegou um ponto em que ainda resta essas pessoas que restam. Eu não vou identificar por aqui, de momento ainda, eu vou ficar por aqui sem se identificar, mas chega um ponto em que vem algo que aparentemente está mal, ou que aparentemente esteja contra o povo, então aí já sai, já se amostra e manifesta o que está no coração da pessoa. E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e viraram para a tenda da congregação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão, toma o incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Então vejam que ali houve um momento que já tinha começado a morte, a mortandade, a praga. E a última morte, a praga, é morte espiritual. E não sabemos desde quando começou. Aí do lado ele escreveu Apocalipse 8, versículo 2. E desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo.
E vocês vejam que o Apocalipse 8 nos fala do sétimo selo. Nos fala da abertura do sétimo selo. Tendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e se pôs junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com suas orações, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Aí ele escreveu Apocalipse 14 e escreveu também Apocalipse 8, Apocalipse 11, do 3 ao 7. Que vocês vejam que esses são as duas oliveiras, são os ministérios das duas oliveiras. Agora vejam na página 325 do livro Os Selos. Nesse livro aqui, vamos ver nesse aqui também. Diz, se não tem altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Tem que ter um lugar onde esteja colocado o cordeiro imolado, onde esteja o sangue. Agora o incenso era o perfume cheiroso que queimava. Agora, o incenso era o perfume cheiroso que queimava, do qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Aí escreveu Apocalipse 8, do 1 ao 5. Nessa outra Bíblia aqui desenha uma pedra angular e as eras, do lado direito. Se não tem sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Agora em cima escreveu, se não tem sangue no altar, as orações não chegam. Agora vejam o que Moisés ordenou fazer rapidamente ali, porque já tinha começado a mortandade. Versículo 46 do capítulo 16 de Número, onde estamos aí. E faz expiação por eles. Aí aqui ele escreve Apocalipse 8 e desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora, recordem que a festa da expiação também será cumprida para Israel. Porque vejam, aí ele escreveu Moisés e Elias e escreveu a expiação. Esse é o novo propiciatório. Diz, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. E tomou Arão o incensário, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Antes que ele pegasse o incensário, diz, antes de tomar o incensário, e por fogo, sobre ele coloca o incenso e vai rápido à congregação. Antes desse trabalho, já tinha começado a mortandade no povo. E ele colocou incenso e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga, a mortandade. Desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Ou seja, se pôs entre os mortos e os vivos. E vejam aí Deus viu aquela expiação, Deus viu a expiação e cessou a mortandade, a praga. Portanto, no meio
dos que já foram morrendo espiritualmente e os vivos, está o ministério de Moisés e Elias para deter essa mortandade e que esse propiciatório seja a expiação por toda a congregação e que Deus olhe sob essas asas, sob esses ministérios de Moisés e Elias, e assim seja intercedido pelo povo, seja feita uma intercessão pelo povo por meio desse incenso, que é uma obra sacerdotal. Diz, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Então vejam, foram muitas pessoas fora da rebelião de Corá. E agora aqui, com esse grupo que se levantou murmurando contra aquilo que tinha acontecido, referente àquilo que tinha acontecido, esses eram os hipócritas, os que estavam aí frios, os mornos que estavam aí, os manufaturados, esses são os que chegam até o final. E veja, ali morreram 14.700, sem os mortos por causa da rebelião de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a mortandade, a praga. Agora, vejam o importante que é seguir ao instrumento, ao mensageiro e fazer tudo o que ele os mande. Assim foi em cada era e em cada dispensação. E os que saíram desta linhagem, desta linha, não vão receber as bênçãos prometidas por Deus para serem realizadas e cumprir em cada era ou em cada dispensação. Agora, vamos continuar aqui nessa mensagem. Pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia, continua dizendo: e recordem que o mesmo que o servo fiel e prudente tem que fazer, também cada ministro tem que fazer, porque localmente o servo fiel e prudente local é o pastor. O servo fiel e prudente no meio do povo é o mensageiro de cada era. Tem que ser fiel a Deus e ao povo. Tem que ser fiel a Deus e ao povo de Deus, correspondente a esse tempo. E assim o servo fiel e prudente que estiver vivendo no último dia, esse será o que estará encarregado de trazer a palavra, o alimento espiritual, a chuva temporã e tardia, a revelação de Deus para o nosso tempo, onde estará falando tanto da primeira vinda de Cristo como da segunda vinda de Cristo. E terá o privilégio que os demais mensageiros não tiveram. E na página 32 do livro de Citas, parágrafo 273, nos diz assim, o reverendo William Branham. Isto é da mensagem chuva temporã e tardia, um extrato dessa mensagem. Diz assim: nos últimos dias haveria uma chuva tardia e a chuva temporã, e a chuva temporã e tardia estariam juntas. A primeira chuva foi no leste, a chuva tardia é no oeste. E na chuva tardia, ambas chuvas temporã e tardia estaria juntas. Em cima ele escreveu leste, um traço, Israel, oeste, um traço, América. E do lado de leste, Israel, colocou um traço e escreveu primeira vinda. E o lado de oeste, traço, América, escreveu a segunda vinda. E aí também desenhou uma pedra angular e as eras. Agora nosso irmão William continua dizendo: ainda que o sétimo mensageiro teve o privilégio de fazer a introdução, mas a revelação completa trará o que vier depois do sétimo anjo mensageiro, ou seja, o que lhe corresponde a estar na casa de Deus na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. A esse lhe corresponde a bênção prometida para o tempo final. Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim, o encontre fazendo como? Pergunta: quem é o servo fiel e prudente, ao qual, quando seu Senhor vier, lhe encontre fazendo assim?
ou seja, o que estiver fazendo assim quando ele vier, ou seja, para o cumprimento do anjo que era diferente dos demais. O que estiver ministrando na casa de Deus no tempo presente, agora vejam, diz assim, ou seja, o que estiver fazendo assim quando ele vier. E Paulo já se foi, Irineu se foi, Martim se foi, Colombo se foi, Lutero se foi, Wesley se foi, e o reverendo William Branham se foi. E agora dizemos, e o Dr. William Souto Santiago se foi, veio? Nenhum deles era o servo fiel e prudente para Deus cumprir essa promessa. E continua dizendo, mas tem que ter alguém que esteja fazendo assim, dando alimento a tempo na casa de Deus aos filhos de Deus. A esse lhe vai corresponder a bênção que Deus tenha para esse tempo. E aí está incluída a visão da capa. Vem? O simples que é tudo, o último mensageiro que estiver vivo, é o mensageiro onde Deus realizaria e cumpriria essa visão. Se Paulo estivesse vivo, e no tempo dele, nele no tempo dele fosse cumprir a visão da capa, então ele seria o mensageiro que cumpriria essa promessa. Assim, em cada um dos mensageiros. O nosso irmão Branham tratou de cumprir, mas veja, não cumpriu no tempo dele. Mas também não cumpriu no tempo dele. E o nosso irmão William foi o que esteve mais perto. Mas vejam, ele veio com e para um propósito que já sabemos e está claro para nós quem foi o reverendo William Branham, quem foi o Dr. William Souto Santiago e quem é o mensageiro, o instrumento que está no meio da igreja hoje. Tão simples assim. Tudo foi paralelo, ou seja, tudo é paralelo à primeira vinda do Senhor. E diz, a isso ele vai corresponder a bênção que Deus tenha para esse tempo. E aí está incluída a visão da capa. Lhe vai corresponder a ele com todos os ministros que estarão com ele, trabalhando na obra do Senhor e todas as congregações realizar esse trabalho. Nenhum dos mensageiros passados pôde realizá-la. O sétimo desejava, tratou, mas não conseguiu, não lhe foi permitido. E na página 25 do livro de Citas, ali nos diz, no parágrafo 207, veja, diz assim, agora vamos orar pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério e quero levá-los para trás aqui nesse quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos se lembram da visão? Certamente que sim, da carpa e do quartinho. Aí em cima escreveu a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora, eu vou levar Meda lá dentro comigo na primeira noite por causa de que, caso envie mulher lá dentro. Mas é um ministério que eu não posso deixar o público ver. Ninguém duplicará isso. Você viu? Não, senhor, não. Eu sei que está à beira agora. Pode só reticência. Parece que é só me estender lá fora e agarrar. Vê? Que ele desejava, está colocado ali mesmo. Agora vamos continuar. À noite eu estava sonhando, antes de me levantar nessa manhã, irmão Neville, eu estava sonhando um sonho e pensei no ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que fosse, você fala de coisas acontecendo, nunca vi tais. Acordei somente chorando, eu estava louvando. Aí no versículo 208 diz, eu tinha batido no rosto da minha esposa com a minha mão assim, sem querer bateu no rosto dela. Aí ele escreveu a visão da carpa e bateu na Meda, no rosto de Meda, sem querer. E continuou dizendo, eu estava louvando a Deus deitado ali e eu sei que tem algo lá fora, somente pronto para me estender e agarrar. Vai ser maior do que jamais tem sido, vai ser formoso. E eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. E em grande ele circula. Mas agora temos que aproximar a ele com inteligência, saudáveis e dentro da palavra de Deus. Aí do lado direito para cima ele escreveu a terceira etapa, a visão da capa. Agora veja como ele disse aí de aproximar a essa etapa saudável, inteligente, saudável e inteligentemente dentro da palavra de Deus. Recordamos quando ele disse que se consagrasse
para a visita dos anjos. Agora vejam ali, ele disse, agora como sinal para ti, na página 468, vamos ler o parágrafo que diz, aqui está a interpretação desta visão agora. Para que saibam, o irmão Softerman não encontrou o animal que estava procurando. Estávamos fazendo um esforço para encontrá-lo, mas naquela noite o Senhor me disse, agora, como sinal para ti, ele não vai encontrar o seu animal. Tens que te consagrar agora para a visita desses anjos. Agora vejam que para a visita dos anjos, o irmão Branham teve que se consagrar. Agora, quanto mais para a visita desse anjo que era diferente dos demais, em carne humana. Ou seja, que tem que se aproximar a esse tempo, vejam, com inteligência e saudáveis, e com um coração sincero, honesto com Deus. E dentro do programa da palavra que ele está cumprindo. Porque vocês vejam, esse é o incenso que, vejam, ali foi dado a cada um a oportunidade que pegasse o seu incensário e eles mesmos pegassem o fogo e o apresentassem, porque isso é individual. Cada um sob a interpretação do que eles pensavam ou criam. E isso é o que, com o livre-arbítrio de cada pessoa, se aproxima a presença de Deus que está no lugar santíssimo na era da pedra angular e dispensação do reino, na qual estamos vivendo hoje. É um tempo paralelo àquele tempo lá e também um tempo paralelo àquele desafio que teve no Monte Carmelo. Agora o Dr. William Souto Santiago continua dizendo aqui, nenhum dos mensageiros passados pôde cumprir, realizar. O sétimo desejava, tentou, mas não conseguiu, não lhe foi permitido. Mas essa visão da capa tem que cumprir. Já foi visto antecipadamente o que ia acontecer. Em palavras mais claras, foi transportado ao tempo em que já estava funcionando. Não viu como foi construída, mas viu como funcionava depois que já estava levantada. É como em um escrito, deixa eu ver se tenho por aqui, que ele disse assim, que já estava estabelecido. Isso já estava estabelecido, vejam. Ele escreveu, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava cumprindo durante algum tempo. E assim foi estabelecido o da visão da grande capa catedral. E assim será, porque já foi na visão, já aconteceu na visão, já aconteceu no mundo invisível e tem que se materializar. Então vejam, era algo que já estava estabelecido, tudo isso que ele viu. Por isso aqui o nosso irmão ele diz que ele foi transportado ao tempo onde já estava funcionando, vejam, já estava em ação, já estava estabelecido. Tudo que ele viu já vinha de uma forma progressiva, já vinha cumprindo-se de uma forma progressiva, e cada coisa no seu lugar, se pondo em ordem, para que chegasse ao ponto que exatamente o irmão Branham chegou naquela certa atividade, naquela atividade que houve ali, naquele momento que ele foi transportado. Diz, não viu como foi construída, mas viu como funcionava depois que já estava levantada. E não tem outro tempo e nem outro século divino senão a era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, os que estarão trabalhando com servo fiel e prudente não terão nenhuma sombra de dúvida no que estarão fazendo. Terão um quadro claro, uma revelação clara do que Deus quer que seja feito nesse tempo final, na era da pedra angular. Tão simples assim. Agora vejam que tudo que está sendo realizado, tudo que
está sendo realizado, esse instrumento não dirá como. É porque ele está desenvolvendo todo o programa e também não dirá como é que será realizado as demais coisas, as demais fases, no cumprimento da visão da capa, até que o Apocalipse 11 seja ressuscitado, até que os ministérios de Moisés e Elias cumpram todo o trabalho. Depois ali o Apocalipse 11 diz que será morto. Esse instrumento será morto, onde Deus estará operando os ministérios de Moisés e Elias para dar esse passeiozinho que irá lá na sexta dimensão para trazer os que estão lá depois do juízo que estará sendo realizado na sexta dimensão. Como aconteceu no tempo de Jesus, nenhum mensageiro foi e regressou em 3 dias. É o mensageiro final no qual Deus está realizando a sua obra e nele estará cumprindo essa profecia. E assim poderá ressuscitar primeiro e depois trazer os da sexta dimensão. Ele diz, como Jó disse, então chamarás e eu responderei. Assim também o irmão Branham disse. E assim também Paulo falou deste grande mistério. E vocês vejam, os do nosso tempo também, os que partiram, estão ali e regressarão também depois que o Apocalipse 11 ressuscite. Então aí esse instrumento poderá revelar abertamente e nesse tempo os ministros poderão falar a visão da capa e o que estava acontecendo ali. Deus lhes mostrará o que Deus esteve realizando e eles poderão dar testemunho ao povo da obra que Deus realizou, da qual não foi falado de como seria o cumprimento, porque o anjo disse, irmão Branham, disto não dirás nada a ninguém. Assim como a primeira e segunda etapa, ele disse que não falasse, mas ele falou e trouxe muitas imitadores, personificações. Agora, para a terceira etapa, ao não falar exatamente tudo, ou não falar certas coisas que o instrumento estará reservando para ele, então não poderá fazer a imitação perfeita, porque ele disse que imitariam a segunda vinda se soubesse como seria e o que seria. Mas depois, assim como ele disse, depois que desceu do monte, ele disse, não digas a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então vejam assim também as 2 oliveiras. Esse instrumento, não dirá aos seus companheiros ministros como realizar esse trabalho na terceira etapa, senão que verão os resultados, e mais bem ele fará para proteger a eles, para que não cometam esse erro de imitar. Mesmo que alguns poderemos, como dizemos, enciumar e dizer, por que não fala claro de uma vez ou me mostre para ver se é ou não é verdade? Não, isso não vai acontecer. No final vão perceber que, em verdade, tenho estado fazendo a perfeita vontade de Deus e tenho estado realizando e cumprindo tudo ao pé da letra. E vocês também estão cumprindo a parte que lhes corresponde ao pé da letra, o que corresponde a vocês. Aos que estarão orando, braço a braço também, trabalhando junto a esse ministério, depois, ao passar essa prova que estamos tendo, Deus dará a eles esse conhecimento para que, através desse líder, desse instrumento final, deste mensageiro dispensacional, possam falar ao povo a visão. Mas isso já será uma etapa já transformados. Bem, vimos nesta ocasião esta palestra, essa conversa sobre esse estudo que vamos estar escutando, essa mensagem que mais ou menos foi uma conversa também.
desta atividade de final de ano de 2013 nos terrenos da Grande Carpa Catedral. Vamos ficar em pé e vamos deixar assim conosco ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.